Olá, hiperlinkados no ar aí na tua casa mais uma vez, e nós estamos aqui na nossa série da 6ª temporada, a nossa série A Jornada, linkando todos os assuntos da Bíblia, todos no sentido popular, não é, da palavra, não é? Linkando todos os que a gente conseguiu falar. Isso. A única história que é a Bíblia. Isso, exatamente. No episódio anterior, falamos sobre Cristo como cumprimento e da aliança finalmente aqui feita com o homem. E nós vamos continuar em Cristo ainda, né? Vamos continuar em Cristo. Nada mais justo do que agora que a gente chegou no ponto principal e central da história, a gente se demore só se debruçado sobre ele. Cristo vai fazer várias temporadas só de Cristo. Na verdade, tudo que há é Cristo. E vocês estão percebendo pelo último episódio que a gente está tratando aqui de pontos específicos que normalmente passam despercebido, mas fora os que passam despercebido, tem os que passam apercebidamente. Ou seja, aquelas coisas que já se fala sobre Cristo há tanto tempo, cabe tudo aqui nessa parte. A gente não está falando delas aqui, todos os detalhes, nós vamos entrar em mais detalhes hoje, em mais detalhes no próximo episódio, mas tem várias coisas sobre Cristo que a gente não está falando porque o tempo não permite. Sim. Mas tudo converge aqui. Sim, tudo converge para cá. Ele é o segundo Adão, ele é da raiz de Abraão, ele é o verdadeiro rei, ele é o que restaura de verdade a prática da lei, inclusive. Sim. Ele que pratica a lei do jeito que tem que ser. Porque a gente não consegue. Ele é o que restaura a aliança. Ele que torna de novo o homem pleno com Deus, pleno com o outro, pleno na terra. E o que mais ele faz? É uma coisa que ele tem feito aqui, que a gente tem conversado aqui durante a jornada inteira, Júnior, porque durante a jornada toda, nessa única história, a gente vai vendo esse tema indo e vindo toda hora, porque esse é o tema que está permeado em toda a história, que é ali a tensão entre o que é certo e o que é errado, entre o que é pecado e o que é santidade. Sim. Né? E a gente lembra que o grande problema do homem qual é? É fazer a sua própria vontade. Pensar em si mesmo. Exatamente. Pensar em si mesmo. Para ele fazer isso, ele tem que romper com Deus. Porque se Deus é o dono de tudo, tem o direito sobre tudo, inclusive sobre a nossa vida, porque Ele é o nosso Criador, o único jeito de eu fazer a minha vontade é me dependendo dele. Só um detalhe. A gente nem percebe que está rompendo com Deus quando a gente faz isso. É verdade. É verdade. Quando você falou assim, ó, tem que romper com Deus, as pessoas que estão assistindo ali, a gente fala assim, mas eu não rompi. Porque a gente chama de rompimento com Deus outras coisas. Sim. A gente não chama de rompimento com Deus fazer a minha vontade. Não é? Você sabe que... Não percebe. Você sabe que a gente chega ao ponto, Diego, de ir para uma igreja para que a minha vontade seja feita. Sim, é verdade. Deus deixa de ser o centro da adoração. Eu vou por causa escolho dele. a igreja que eu quero por causa da minha vontade. Isso, não, na verdade eu vou assim, ó. Eu vou nessa igreja porque eu preciso disso aqui. Aham. Então Deus, ele deixa de ser o centro da adoração, ele passa a ser apenas um instrumento para eu alcançar o que eu preciso. Exatamente. Então eu quero emprego, eu quero cura, quero qualquer coisa que você queira. E Deus, se eu fizer certinho, ele vai me dar as coisas que eu quero. Sim, é que nem Deus abençoe no Brasil. Quando alguém no Brasil fala assim, Deus te abençoe, a gente acha bonito isso, porque parece que agora as coisas vão dar certo. É porque Deus vai me dar todas as coisas. Isso, exatamente. Né? Então, no Brasil, você falou, religião muito eu ter alguém que me dá as coisas que eu tô afim, que eu quero, que eu preciso. Sim, não é? Exatamente. Seria para isso que eu preciso na igreja, porque vamos ficar de bem com Deus aqui para eu ter as coisas. Não, Deus vai me ajudar, vai dar tudo certo. E quando não dá certo, a gente fala, não, como assim? O que eu fiz de errado? Não é? O que eu fiz de errado? O sentimento, o pensamento, a cosmovisão está toda apontada para a minha vontade, para o que eu estou pensando, para o que eu creio. Sim. E por que isso acontece no Brasil, Júnior? Você sabe por que acontece no Brasil? Não só no Brasil, como em toda a América Latina. Por quê? Ela passa por isso, sabia? Ah, é? Igrejas que pregam o egoísmo, elas são lotadas. Você foi profundo. Como é que a igreja prega o quê? Egoísmo. Prega? Prega. Tem igreja que prega o egoísmo. É isso? É.
Entendeu? Então, Essas igrejas são lotadas. elas são lotadas. A gente tá aqui pra falar mal da igreja agora, Diego. Como é que é? Não estamos aqui para falar mal da igreja. Só estamos dizendo que tem sim Igreja que pega egoísmo. gente usando o cristianismo para pregar egoísmo. Ah, entendi. Tá? Muita gente, infelizmente. Denúncia. Denúncia. Então, por que isso acontece na América Latina? Porque na América Latina é muito difícil sobreviver. Tá ligado com a nossa urgência de sobreviver. Entendi. A gente precisa. Me ajuda. Alguém me ajuda. Precisa sobreviver. É difícil sobreviver aqui. Você pode achar que não, porque você está acostumado. Mas é só olhar para a Suécia que você vai ver que é difícil sobreviver aqui. Aqui é difícil, É difícil para todo mundo. Exatamente, para todo Não mundo. é para você aqui, não falando que é para o pobre, é para todo mundo, Não, para o empreendedor, é para todo mundo. É difícil. É para todo mundo. É para todo mundo. Tem gente que hoje já está bem, já não sente mais isso, mas para chegar lá foi Uma luta. Uma luta. Se fosse na Suécia, tava melhor, né? Estava melhor, exato. Tava melhor. Então, assim, a gente nesses países, e não só na América Latina, mas também na África, né? Que são os países do mundo que estão emergindo, se é que estão emergindo, estão emergindo, são países onde a sobrevivência fala mais fundo. Para você poder sobreviver, você tem que se preservar. E você tem que querer acertar, pegar coisas boas para você, não pode perder a oportunidade e tal. Então, esse sentido todo faz com que a gente seja um povo mais dirigido para fazer a nossa própria vontade, porque a gente tem que, se não fizer isso, a gente tá perdido. Sim, entendi. Entendeu? Ou seja, não estamos nem condenando as pessoas. Não, é um problema que é nosso e que, graças a Deus, que tem o cristianismo para abrir nossos olhos. Eu preciso comer. Exatamente. Aí vem Jesus e fala assim: filho, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Entendi. E ele fala isso no tom de: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de vestir. Está escrito isso mesmo. Está escrito Cristianismo, isso aí. É pra gente isso. Cristianismo. Essa é a parte que está sendo pregada na América Latina. Mas a gente está pregando na América Latina é que se você der, Deus vai abençoar mais você. Na verdade, a gente começa a olhar para Deus como alguém que tem que me dar. O grande Senhor que me dá as coisas. Se for para a igreja todo dia, Deus vai ver que você está firme e Ele vai te abençoar. Vai te dar o que você precisa. Vai te dar as coisas para você poder viver bem. Só um detalhe, Diego. Isso é paganismo. Eu sei. A gente já falou também. Já falou. Porque o que é paganismo? É quando você faz alguma coisa para a divindade te dar em troca. Exato. Cristianismo é o contrário. A divindade faz, Deus fez, Ele vem, Ele atua, e aí você e ele te que dá. reage. É você que reage. E porque Ele te dá, você não precisa ir atrás para tomar. Entendi. Ele vem e Ele te dá. Ele te dá. E é por isso que a gente não precisa tirar do nosso irmãozinho, Júnior, porque Deus dá pra gente. Ah, olha aí. Então Ele dá condições de você ser generoso. Isso. Condições de ser generoso. E essa condição não é riqueza. Não é riqueza, não é riqueza. Ele trabalha na atuação das necessidades. Deus dá aquilo que a gente precisa. Então, ele fala assim, eu queria ter condição para ajudar o próximo. Tem gente que... A gente acha que condição para ajudar o próximo é ter riqueza. É ter riqueza, não precisa. Eu queria ganhar na loteria, porque se eu ganhar, eu vou ajudar. Eu vou ajudar o próximo. Deus, me faz eu ganhar na loteria, porque daí eu ajudo. Sendo que ajudar o próximo independe disso. Na verdade, está todo mundo pensando em si mesmo. Roda, você pode mudar o cenário da Terra, a gente está só pensando na gente. Todo mundo. Desde sempre. Desde a hora que pegamos o tal do fruto na árvore. Desde a hora que ouvimos a vozinha que fez isso primeiro, que foi a de Lúcifer, de Satanás, que ensinou pra gente a pensar na gente. E aí, a partir daquele momento, Júnior, a gente começou a fazer tudo pensando na gente e a gente perdeu completamente a nossa capacidade de ver diferente do que dessa perspectiva. Tanto é que você vê, por exemplo, essa cena aqui de João capítulo 4. Dá uma olhada aí, Júnior. João capítulo 4. Essa cena é muito interessante. Jesus está conversando com a mulher samaritana no poço do Jacó. E aí ele está conversando com ela sobre a transformação que ele vai causar na vida dela e fazer com que ela se torne uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você já entendeu o que é isso aqui na jornada. Só que ele está conversando com ela por quê? Porque os seus discípulos, Júnior, foram comprar comida e trazer para ele, certo? Então Jesus ficou, os discípulos foram comprar comida para se alimentar. Sim. Porque a viagem que ele estava fazendo demorava 3 dias e deve cansar um pouco andar 3 dias direto, né? E dá fome.
E aí, Jesus ficou no poço, porque ele estava com muita sede, provavelmente, então ele ficou para achar uma oportunidade de beber água e descansar enquanto os discípulos iam atrás de comida. Quando os discípulos voltam, Júnior, e encontram Jesus conversando com a mulher samaritana, eles se espantam porque Jesus está conversando com ela e estão vendo a empolgação dele conversando com ela, que ele está empolgado já nesse momento. Sim. Ele está alegre. E ele não come, Júnior. Não come. Não come. Porque era a hora do almoço, eles foram buscar comida. Exatamente, foram buscar comida. Era meio-dia. Verso 31, olha o que está escrito aí. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria, porventura, alguém trazido o que comer? O homem já comeu. Então, isso que é legal. Acontece aqui com os discípulos, e se você ler, não vai dar tempo para a gente ler aqui, mas a história da mulher samaritana, isso acontece também. E se você ler João capítulo 6, logo em seguida, isso acontece também. Jesus está falando de coisas espirituais e a gente está ouvindo coisas materiais. Ele fala assim, ó, a água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. A mulher fala assim, então, pelo amor de Deus, me dá dessa água aí que eu não quero voltar no poço mais. Exatamente. Então, Deus está falando de uma coisa e a gente está em outra coisa. Em outra. Aí a gente chega e fala, come, mestre. Ele, não, a comida que eu tenho para comer, ele está falando assim, eu não estou preocupado com comida, gente. Gente, comida. Comida aqui. Vocês têm noção do que está acontecendo aqui agora? E ele vai, cara, ele fala aqui no 34, disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Exatamente. O que está acontecendo aqui? A gente está sempre focado no material. E Jesus está com um enfoque em outro lugar, que é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é algo espiritual. Fazer a vontade de Deus se manifesta, é um conceito abstrato. Sim. Fazer a vontade de Deus. Só que a gente está sempre focado nas coisas que são materiais, que eu posso pegar, que eu posso ver. A parte da realidade que sobrou depois da queda. Porque, Júnior, a realidade não é só material. Só que a gente só vê ela. Só vê a material. Porque a material está aqui, tá? Tô vendo, tô pegando. É dela que eu preciso. Quando a gente entrou no eu, você lembra o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu? A gente acusou o outro. Não. O efeito que tinha. A gente tinha uma roupinha. Tá. Se sentiu nu. Faltou o material. Ficou só o material, na verdade. Porque antes o que tinha ali tapando era espiritual. E aí agora, cadê? Acabou. A gente, só dizer uma coisa interessante aqui, ó. A gente pensa que material, o universo é material, né? Não, o universo a realidade é material e espiritual. Quando a gente caiu no pecado, a gente começou a olhar só para o material e, aos poucos, perdeu de vista. A gente não vê mais o que a gente hoje chama de sobrenatural. Era parte da realidade. E a gente perde isso quando a gente cai no pecado, porque a gente começa a focar naquilo que é material, né? A fruta era o quê? Material, claro. Material. É isso que eu quero. Entendeu? Então eu começo a olhar para o mundo, para a terra, como um espaço para eu explorar a minha vontade. E a gente vira dependente dessa visão a ponto de não conseguir mais ver a realidade espiritual. É assim que a gente está vivendo. É assim que está vivendo todo mundo. Por isso que é muito difícil a gente começar a falar de Deus. Por isso que quando a gente fala, até aquele que fala de Deus, sim, aquele que a gente falou do Êxodo lá, quando ele fala assim, o que o Senhor falar, faremos. Não é? Eles estavam falando que o Senhor falar, faremos, porque eles estavam pensando na vida deles, estavam com medo de morrer ali, sim, com o monte Sinai pegando fogo. Sim. Ele falou, não, pode falar que a gente faz. Ou de voltar para a situação de escravidão, sei lá. Eles tudo isso. estão pensando em mim. Né? Então a gente começa a fazer, até quando eu faço religião, eu faço religião pensando em mim. Não, eu acho que eu vou para a igreja porque é melhor ir para a igreja, porque se no final esse negócio que vocês estão falando de crente é verdade, então eu fui na igreja. Sim. Então eu vou ali e tal, mas não sou muito firme, mas vou ali. Melhor não falar mal desse negócio, né? Então eu estou sempre pensando em mim. Sempre pensando em mim. Sempre, até quando eu faço religião. Sim. E quando a gente tenta pensar espiritual, como a gente perdeu a conexão há muito tempo, a gente viaja, a gente começa a achar que é mágica. E não é mágica, é parte da realidade. Existem seres celestiais, gente que tem vida, né, que está aqui nesse estúdio nesse momento, que está aí na sua casa, e a gente só não vê porque a gente agora focou nisso aqui e a gente não... ficamos assim, Só um detalhe.
o espiritual não é nem tanto anjo e tal. Sim, não. Se você conseguir parar de fazer a sua vontade, isso é milagre. É verdade. Isso é o espiritual descrito Isso na é Bíblia. ação espiritual. Isso é milagre descrito. Exatamente. E embora a gente tenha... Milagre no sentido de ser ação de Deus. Sim. Né? Sim, e antinatural. Sim, antinatural. 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 Então, assim, se você... a gente está tão focado, Júnior, nas coisas materiais, mas mesmo a gente estando focado nelas, ainda hoje as coisas mais importantes são espirituais. Por exemplo. Amor, Por exemplo. felicidade, paz, Sempre. justiça. É isso. Não é? Essas coisas são espirituais. Por que você chama isso de espiritual? São espirituais. Por que você chama isso de espiritual? Porque elas não são materiais. Porque espiritual, eu tô achando que espiritual é o fantasma. É o fantasma. Porque a gente está, né, tão longe que a gente... Espiritual são vozes de alguém que não está aqui falando. Não. Mas você está chamando o abstrato de espiritual. Sim, Porque é disso que se trata. é disso. É disso que se trata. É. A gente chama de abstrato também porque... É espiritual. É, Não está aqui, não pego. não pego. Não pego. Exatamente. Mas faz Mas efeito existe. na minha vida. Faz Não efeito. pego, mas existe. Mas existe, está Não. aqui. Não pego, mas está aqui. Está aqui. Está nos relacionamentos com Deus, com o homem. E com a maneira que a gente projeta o que a gente vai fazer com a terra. Está ali. E aí o que eu faço com a terra? Como eu trabalho com ela, como eu vivo com ela, como eu me relaciono nesse mundo com Deus, com o próximo e com Sim. a natureza, aí é resultado disso. Tem algo de espiritual no meu relacionamento com a natureza, será? Será? Tem, porque Lógico que tem. Lógico que tem. Lógico que tem. Inclusive, não precisa nem ser cristão para isso, né? Tem outras raízes religiosas no mundo que entendem isso sem cristianismo. É. Né? E se relaciona. Porque é realidade. É a realidade. É a realidade. Então, a gente perdeu uma parte da realidade. A gente está só com a parte feia da realidade, que a gente acha lindo e maravilhoso. E aí a gente está confuso. E Jesus vem para resolver essa confusão. E ele está falando o tempo todo. Gente, aí quando vai em João 6, você vai ver lá ele falando assim, se não comer minha carne, não beber do meu sangue, aí o povo se escandaliza. Não entendeu quem nada vai que tá comer a falando. carne, beber sangue? Ele não está falando do material, mas nós ficamos ouvindo o material. O tempo todo. E ouve o tempo todo. O tempo todo. Então, aqui tem as promessas de que Deus vai restaurar todas as coisas. E tem gente olhando e falando assim, é a minha conta bancária. Aquele que fez mal para mim vai receber o que ele Isso. vai receber. Exatamente. Vai receber o que tem que receber. Exatamente. Enquanto que Jesus veio mostrar pra gente que tem uma coisa muito maior, muito mais ampla, um mundo para enxergar que a gente não está enxergando, que é ali que o valor das coisas estão. E você não enxerga. Porque naturalmente a gente não enxerga. Porque a gente não percebe Isso. Cristo vindo cumprir a aliança. Os judeus não perceberam. Sim. Quando Cristo veio, não notaram. Eles estavam preocupados em fazer o seu comércio. Isso. Né? E como é que resolve, Júnior, todo esse problema? Como é que resolve todo esse problema? Como é que faz? Como é que faz? A gente tem Como que, é que então, faz? começar a pensar mais no espiritual. A gente tem que... Fazer meditação? Fazer meditação, vai ter algum... Como é que resolve, afinal? Como é que Jesus vem resolver isso? É simples, a resposta está aqui no texto que você acabou de ler. Lê de novo. O que Jesus falou sobre a comida deles? Ele disse no verso 34 de João 4. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Então, Júnior, para resolver todo o problema do pecado, é só desfazer aquela primeira coisa que o pecado causou. Então, é um efeito dominó. O pecado causou uma coisa e causou todas as outras. Nós estamos assim, com todas essas coisas que a gente falou aqui, por causa de uma coisa que caiu primeiro. O que caiu primeiro? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Que a gente perdeu no Éden, no pegar da fruta. A primeira coisa que perdeu. Eu podia dizer que são duas coisas, tá? Mas elas estão ligadas, elas estão muito ligadas. Tipo, uma não existe sem a outra, quase. Então, a primeira coisa que aconteceu, Júnior, foi a gente estabelecer a nossa vontade acima da vontade de Deus. Então, essas duas coisas que eu estou dizendo são independer-se de Deus e fazer a sua vontade. É o surgimento do eu. Esse é o problema. Esse é o problema do pecado. Isso é o pecado. O eu é o pecado. Quando isso vem, todas as outras coisas acontecem. A gente se prende no material e etc e tal. Tudo isso que a gente está falando aqui. Então, como é que resolve isso?
É só fazer exatamente a vontade que não é a sua. a vontade que não é sua, a vontade de Deus. De Deus. E Eu vou fazer a realizar- vontade de quem? Vou fazer a vontade do Diego? É. Não. Vou fazer a vontade de minha? quem? Vou fazer a minha? Não é fazer a minha. Então de Não. quem que eu vou fazer? De quem? De quem? Quem que me ama com absoluto amor? Quem? Quem? Quem que é o ser que tem direito sobre mim? Quem que tem direito? Quem que me criou? Quem que me criou? Quem que sabe como é que eu funciono melhor? Quem? Quem que sabe qual o propósito que eu posso ter na vida? Eu vou fazer a vontade de quem? De quem? De Deus. De Deus. Fazer a vontade de Deus. Romper com o próprio eu. Ao ponto, Júnior, de nem comer se for preciso. E aqui ele não come, ele não está fazendo jejum aqui. Não está fazendo É jejum. que a alegria está tão grande de fazer a vontade do Pai Exatamente. que ele perde a vontade de fazer as outras coisas. Exatamente. A alegria está tão grande de estar com Deus, a alegria é tão grande. Ele foi tão pro espiritual que o material Sumiu. A alegria é tão grande. A gente já falou isso sobre jejum aqui, que é isso o jejum verdadeiro. Sim. A alegria está tão grande, você está com Deus aí de forma Você tão sabe o que é importante. isso? Sabe o dia que você está tão Você perde. empolgado, que você faz um monte de coisa legal, que você está empolgado, que Não você vê hora. percebe que você não parou para comer? Foi, não viu, você não viu nada. É isso, cara, é isso. Só nós temos que comer ainda. Eu não comi, preciso comer. É. Preciso comer. Só que a gente está o tempo todo preocupado com essas coisinhas aqui. Ele está falando, cara, isso aí, ó, não é isso, não é isso. A minha comida, eu vivo de fazer a vontade de Deus. Isso aqui já é a coisa. Então não estamos falando aqui para você virar um faqui e não comer mais, porque a gente falou que tem que fazer a vontade de Deus. Não. Nós estamos dizendo aqui que se você desfoca do material, o material perde sentido. É isso que ele está ensinando. Não é isso que ele está dizendo aí? Sim. Perdeu, O que ele veio mostrar para a gente é como viver para Deus e não viver para nós mesmos. Essa é a vida de Jesus. E ele vive essa vida para te ensinar isso, que hoje, no século XXI, a gente ainda não aprendeu. Mas nós estamos juntos aqui, lendo a Bíblia, passando pela jornada, para, nesse momento, na sua casa, o Espírito Santo tocar o seu coração e te mostrar que conversão é muito mais do que mudanças materiais na sua vida. Conversão é mudar o que tem de mais profundo na sua natureza. É você parar de andar na sua direção e buscar a sua vontade, mas viver para fazer a vontade daquele que te criou, daquele que sabe o que é melhor para você, daquele que te ama. Essa é a vida de Jesus, esse é o caminho que ele veio ensinar para a gente. É por isso, Diego, é por isso que Cristo, quando te chama, a Bíblia diz que ele quer que você se torne uma nova criatura. Isso. Uma nova pessoa, com um novo pensamento. O que ele quer mudar é consciência. Isso. Né? O milagre está na mudança de consciência. Isso. Aí ela vai mudar o comportamento. É isso, porque tem que mudar a consciência. Mudando a consciência, aí você vive para o próximo. Por que sempre que a gente fala com Deus, a gente entende mudança de comportamento e não de consciência? Porque comportamento eu É material, é material. Eu pego aqui, faço rápido. É material, é do eu. Então, Deus fala, tem que fazer assim, tudo que o Senhor falar, obedeceremos. Vou fazer. Eu entendo como comportamento. Comportamento, bom, deixa que eu faço. Mas o que Deus quer mudar não é o comportamento, é a consciência. Tanto que, quando a gente fez esse Hiper em Casa semanas atrás, Uhum. lá ele diz assim, ó, vocês mudaram o comportamento. Quem dera Mudasse o coração. o coração. Quem dera mudasse o coração. Transformai-vos, em Romanos capítulo 12, pela renovação da vossa mente. mente. Quem dera vocês mudassem a vossa mente. O que Cristo... Ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o iníquo os seus pensamentos. Deixe o perverso os seus pensamentos. Então, a mudança que Deus quer é mudança de pensamento. Quando ele fala que ele quer colocar a lei no coração, No coração. né? Ele está dizendo... Coração é mente, é pensamento, é essência, é o que você crê, é a sua cosmovisão. É alma. É alma. É alma, é. Quem você é. Exato. Então a lei vai para o seu coração. Como é que a lei vai para o coração? Você se torna uma nova criatura. Né? Aí você é feliz em cumprir a lei. Exato. Feliz. Ela não é alguma coisa que você faz porque tem que fazer, porque tudo que o senhor falar, faremos. Isso. É um acordo. Tá bom, é assim que tem que fazer, então vamos fazer. Já fiz. Agora eu quero a minha parte aqui, porque eu já fiz. Sim. Né? Não é isso. Então, quando você internalizar em Cristo, quando você olha para Cristo, quando Cristo vem aqui, aí as coisas começam a ficar claras. Porque era um absurdo, não dava para entender direito.
Eles estavam cumprindo a lei. Então o judeu estava cumprindo a lei, estava obedecendo. Tudo que o senhor falar, faremos. Jesus chega e fala assim, ó, vocês têm que andar muito ainda. E ele fala, se a lei de vocês não exceder e muito a dos escribas e fariseus, Que era são fazer o que estava fazendo. são os caras do comportamento, Comportamento. vocês não verão a glória. Não estamos falando aqui, claro, que o comportamento não é importante. Não, ele é um efeito. Mas quando a gente foca no comportamento, a gente não está transformando a consciência, que é o que tem que mudar. Que é o que tem que mudar. Porque eu posso mudar por fora facilmente, eu posso parecer o que eu não sou. Agora, quando eu sou de verdade, eu transpareço isso. Vai mudar o comportamento. Vai mudar o comportamento. Vai mudar. O que aconteceu é que porque aqui a ordem dos fatores altera o produto. Sim. Se eu partir pelo comportamento, ele muda também. Ele muda, só que você vai ficar, pode ser que você fique a vida Aqui dentro, inteira e você não aguenta, você muda só na frente dos outros. na frente dos outros e tal, e você vai vivendo aí, começa a criticar. Isso. Essa igreja é assim, essa igreja é assada, não devia estar acontecendo isso, por que esse povo está fazendo isso? Sim. Por que esse povo está fazendo aquilo, não é? Você começa a criticar e tal, porque você não está aguentando o comportamento. Por exemplo, você vê um comportamento de alguém da igreja que é diferente daquilo que você achava que deveria ser, você critica, você fala, não, como é que pode essa pessoa agir assim? Como é que pode? Sim. Como se o cristão, o que ele apresenta, o que ele fosse para apresentar era o comportamento. Sim. Será. Quando a consciência estiver trocada. Mas não partindo dele. Porque se você deixa o seu eu e passa a viver para fazer a vontade de Deus, seu comportamento não vai ser o mesmo. Não vai. Não tem como, é uma impossibilidade. Não tem como. Certo? Agora eu posso fingir que eu sirvo a Deus. Agora o contrário é verdadeiro. Eu posso fingir que eu sirvo a Deus, eu posso me comportar como se eu estivesse servindo a Deus e não estar servindo a Deus. Exatamente. Né? Não estar vivendo a essência. Exato. Se você achar que servir a Deus é fazer coisas apenas. Perfeito. Apenas. Por isso Deus fala, misericórdia quero e não sacrifício. Por isso ele fala. Ele está falando, eu não estou preocupado com o ritual, filho, eu não estou preocupado com o comportamento, eu estou preocupado com vocês amarem. Quero o teu coração. O ritual, ele é para a gente celebrar isso. Isso. O ritual é para a gente celebrar o coração. O ritual, seu coração, é nada. Mas o coração, aí cabe o ritual. Esse é o problema, por isso que está levando tempo para a gente entender. A gente só está 200 anos lendo a Bíblia e agora que a gente está percebendo as coisas, e aí está aqui, está na vida dele, mas ele fala sim, ele fala qual que é o caminho em Lucas capítulo 9, verso 23 e 24. Um texto que todo cristão tinha que ter decoramente. A gente decora os outros, né? A gente decora o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. A gente decora as promessas, sim, né? Mas a gente tem que decorar, esse é o texto que a gente tem que decorar. Jesus fala assim, Lucas 9, 23 a 24, guarda isso na sua vida cristão. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, toma a tua cruz e siga-me. Porque aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a ganhará.